Ó, então agora eu já estou com as duas perninhas feitas. A segunda eu não cortei o fio, porque vamos fazer a união das pernas. Aqui, ó, eu vou dar uma dobradinha assim, só pra ter noção aonde vamos fazer essa união, ó. Porque aqui, ó, a parte do calcanhar e aqui a parte da frente. Aí eu preferi não colocar o enchimento para dobrar assim, para ter certeza da onde fazer a união e ficar certinho aqui a parte do joelho. Que aí eu vou colocar assim, ó, em pé, vou posicionar para ver aonde é a frente, tá? Por isso que eu não coloquei o enchimento. Aí eu já subi aqui, ó, da perninha que eu fiz agora, que eu não cortei o fio, eu já fiz aqui, ó, os pontos baixos até chegar no meio das pernas. Aqui é a parte da batata, ó, a parte do calcanhar. Então, eu fiz até chegar aqui no meio da perna, que eu posicionei certinho, tá vendo? Não vai adiantar eu te falar aqui a quantidade de pontos que eu fiz. Você vai ter que se orientar pelo que você trabalhou, tá? No meu caso, eu fiz aqui, ó, 8 pontos. Mas talvez você não precise fazer esses 8 pontos para dar certinho no meio das pernas, tá bom? Feito esses pontos, até chegar no meio da perna, você vai fazer agora 2 correntes. Ó, 1, 2. Ó, ficou desta forma. Feitas essas 2 correntes, posicionou certinho, joelho com joelho, calcanhar com calcanhar, você vem aqui, ó, na outra perninha e prende para trabalhar aqui também. E já subo um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, rodeando pela parte de trás na outra perninha. Ó, e faço um ponto baixo para cada ponto de base. Que aí, ó, como tá ficando. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó, em toda a volta da perninha, até chegar aqui. Fiz toda a volta da perna, um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Aqui foi meu primeiro ponto da carreira. Então, eu já venho aqui na correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Venho na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu já venho aqui, ó, na outra perna e venho no próximo ponto aqui, que esse aqui foi o que eu fiz para depois fazer a correntinha. Então, eu venho nesse próximo ponto e faço um ponto baixo. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. E aí, vai ficando desta forma, ó. Feita a união aqui no meio. E aqui já fizemos a carreira toda, agora só vou finalizar a carreira da perninha de cá. Ó, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Ao todo, eu fiquei com 48 pontos nessa carreira. Eu contei com as 2 correntinhas e contei com os 2 pontos baixíssimos de cá. Então, ao todo, deu 48 pontos. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Essa será uma carreira simples. Chegou aqui no meu último ponto, eu chego aqui, ó, na correntinha, pego apenas uma laçada, faço um ponto baixo. Na segunda correntinha, pego uma laçada e faço um ponto baixo.
E na perninha aqui, ó, no primeiro ponto, eu já vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E assim eu vou seguir fazendo até chegar aqui na parte da frente das correntinhas. Eu pego uma laçadinha de cada ponto, também faço um ponto baixo para cada uma das correntinhas aqui e finalizo a carreira com um ponto baixo para cada pontinho. E vou continuar com os 48 pontos baixos. Ó, então aqui já é o meu último ponto e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, continuamos com a mesma quantidade de pontos. Olha como ficou. Agora, eu subo uma correntinha, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer uma sequência de 7 aumentos. Ó, meu primeiro aumento, meu segundo, meu terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto, o sexto aumento, e meu último aumento desse lado da perninha. Agora eu vou fazer um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Agora eu vou repetir essa mesma sequência de 7 aumentos sequentes. Então aqui agora eu já começo a fazer os aumentos. Meu segundo aumento, aqui o terceiro aumento, o quarto, o quinto aumento, o sexto aumento e o último. Então, esse aqui é o último aumento desta carreira, tá? Fiz 7 aumentos sequentes de cá e 7 aumentos sequentes de cá. Agora, eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Ao todo, ficamos com 62 pontos baixos, tá? Por causa dos aumentos aqui. E vou fazer agora carreira simples de ponto sobre ponto. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar com 62 pontos baixos em cada carreira. Ó, então, após a minha sequência de aumentos, eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto. Ó o resultado, como tá ficando. Então, a quinta carreira de ponto sobre ponto, eu já finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer uma sequência de 16 diminuições só na parte de trás. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou precisar deixar 32 pontos aqui, ó. E você vai centralizar esses 32 pontos de uma lateral à outra. Então, esses 32 pontos tem que ficar somente aqui na parte de trás. No meu caso, aqui, eu preciso subir uma correntinha e faço um ponto baixo. E já inicio as minhas diminuições. Então, aqui eu vou fazer a sequência de 16 diminuições sequentes. Então, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e a última diminuição, certo? Ficou desta forma. Então, eu comecei a diminuição aqui e finalizei aqui na lateral da outra perninha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, eu segui fazendo para finalizar a carreira um ponto baixo para cada ponto de base restante e finalizo a carreira com um ponto baixo, com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Ao todo, ficamos com 46 pontos baixos nessa carreira. Ó, e como ficou? Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, ó, no sentido dessas duas correntinhas que nós fizemos. Ó, então, eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei aqui, ó, no sentido das duas correntinhas que temos aqui no meio da perna, tá vendo? Tá bem no sentido dela. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Fiz uma diminuição, agora eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo para cada ponto de base restante. Nessa carreira vai haver apenas essa diminuição, somente aqui no centro, ó. Só aqui no sentido das correntinhas. Então, agora é só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base restante. Aí, como eu tive uma diminuição, eu vou ficar com 45 pontos baixos. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e vou repetir a mesma sequência. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no meio, no sentido das correntinhas, eu vou fazer novamente uma diminuição. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, já tá no meio. Então, aqui eu posso já fazer a diminuição. Será apenas uma diminuição também, ó. Agora, eu já sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 44 pontos baixos. Então, finalizei a carreira com um ponto baixíssimo. Após a minha carreira aqui, ó, de aumentos sequentes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras feitas, tá? Agora, essa carreira, nós vamos fazer uma diminuição aqui no começo, uma aqui no meio, uma aqui na lateral e outra aqui, tá? Então, será 4 aumentos divididos, uma numa lateral, uma no meio, uma na outra lateral e outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4 diminuições divididas. Então, eu subo uma correntinha,
no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo e faço uma diminuição. Faço um ponto baixo para cada ponto de base, chegando no meio aqui, eu faço uma diminuição. Ó. Então, aqui já é a minha segunda diminuição. Chegando lá na lateral, eu faço mais uma diminuição. Então, a minha terceira diminuição. Ó, chegando aqui na frente, eu faço a última diminuição. Então, eu tive 4 diminuições nessa carreira. E vou ficar com 40 pontos baixos. Agora é só finalizar com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, como eu disse, por causa das diminuições, ficamos com 40 pontos baixos. Agora, eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui, ó, na parte da frente aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, ó. Então, na parte das costas, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base, cheguei aqui na lateral, ó, na parte da frente, tá? E faço uma diminuição. Faço um ponto baixo, no próximo ponto, uma diminuição. Então, desse ladinho eu tive 2 diminuições. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nesse mesmo sentido dessas diminuições na perninha de cá. Ó, aqui, ó, minha última diminuição foi aqui no sentido no meio da coxa. Então, aqui eu já posso fazer a minha diminuição, ó. Que ficou no mesmo sentido da outra perna. Ó, então, eu fiz a diminuição, aí eu faço um ponto baixo, venho no próximo aqui e já faço a diminuição. Então, eu fiquei com 4 diminuições. 2 de cá e 2 de cá. Agora, é só finalizar com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, ao todo, nós ficamos com 36 pontos baixos, tá? Aqui eu vou cortar esse fio. Passo por dentro da laçada para não desmanchar. Porque eu fiz nessa cor para simbolizar a minha calça dela, tá? Olha o resultado como ficou. Ainda não coloquei enchimento, tá vazio, mas assim que colocar o enchimento, ela vai ficar certinha, tá? Eu vou mostrar como é que eu vou fazer. Eu vou utilizar a garrafa PET também para ajudar uma que gasta menos enchimento e outra que ajuda a ficar em pé, né? Ela vai ficar bem firmezinha para ficar em pé, tá bom? E vamos, antes de fazer a parte de enchimento, de colocar a garrafa, nós vamos finalizar a parte da bota. Que aí fica mais fácil para tá mexendo, para tá virando,
vai facilitar mais se a gente finalizar ela agora, tá? Então, vamos voltar a trabalhar agora com essa linha marrom da bota. Ó, pessoal, aqui eu já finalizei uma das botinhas, ó como ficou os detalhes. Para fazer esses detalhes, eu vou pegar o fio marrom e vou prender na agulha como se fosse iniciar fazendo uma correntinha. Aqui, ó, eu vou deixar 5 pontos centrais. Aqui é o primeiro, né, que é o do centro, e 2 de cá e 2 de cá. Então, total vão ser 5 pontos que eu não vou trabalhar, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui o central tem vou deixar 2 de cá e 2 de cá. Então, 1, 2, vem aqui nesse terceiro, insiro a agulha. Você lembra que a gente deixou uma laçadinha sem pegar? Nós vamos trabalhar nessa laçada agora. Inseriu a agulha aqui no ponto, puxa uma laçada e já começa a fazer um ponto baixo. E eu vou fazer esses pontos já escondendo o início aqui, ó, da linha, que aí já fica arrematada, tá? E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Tá vendo? Pegando a laçadinha que a gente deixou e já escondendo esse fio do início do trabalho. E vou fazer dessa forma até chegar aqui, ó, do lado de cá, deixando os pontinhos aqui, ó, da frente sem pegar. Total de 5 pontos, tá? Ó, deixei 5 laçadinhas aqui sem trabalhar na parte da frente. Então, aqui eu já vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. E vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu último ponto, já subo a correntinha novamente, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo, e vou repetir essa mesma sequência. Um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei aqui meu último ponto, eu fiquei com 16 pontos baixos em cada carreira. Aqui eu posso cortar esse fio, vou passar aqui por dentro da laçada para não desmanchar. E vou prender o fio marrom na agulha novamente. Como se fosse iniciar a correntinha. E vou trabalhar agora nesses pontos que deixamos aqui, ó, nas 5 laçadinhas. Eu pego aqui a primeira, ó, insiro a agulha, puxo uma laçada e puxo essa pontinha aqui, ó, do início da agulha e já vou prender por baixo dos pontos, que aí ela já fica arrematada. Então, eu fiz um ponto baixo, na próxima laçada, o segundo ponto baixo, na próxima, o terceiro, o quarto ponto baixo e o último, na última laçadinha que ficou sem trabalhar. Então, fizemos 5 pontos baixos. Vou cortar esse excesso aqui, que já escondi por baixo dos pontos, então, posso cortar esse excesso. Subo uma correntinha, viro o trabalho. Então, eu virei o trabalho, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu tive um aumento aqui no começo. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo.
No próximo, um ponto baixo. E no último ponto, eu faço um novo aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Já subo uma correntinha, viro o trabalho e vou repetir essa mesma sequência. Eu fiquei com 7 pontos baixos, porque eu tive 2 aumentos, um no começo, um no final, e agora eu só vou repetir essa mesma quantidade, vou ficar com 7 pontos baixos. Aqui já é o meu último ponto. Posso cortar esse fio. Passo por dentro aqui da laçada para não desmanchar e vou arrematar essa ponta e essa. É só esconder por baixo dos pontos e cortar o excesso. Olha o resultado como fica. Fica parecendo o caninho da bota dela. Ó, prendi a linha preta na agulha. Essa aqui, ó, eu peguei aqui e fiz por toda a volta, então os pontos ficou pro lado direito. Então, aqui também tem que ficar pro lado direito. Então, eu vou fazer ao contrário, vou começar aqui e dar a volta assim, que aí o ponto também vai ficar para o lado direito, tá? É bom observar isso também. Então, prendi, já vou escondendo a ponta debaixo dos fios e só vou fazer um ponto baixo para cada laçadinha. Então, é uma carreira simples, tá? Então, fiz por toda a volta, finalizei com um ponto baixíssimo. Vou puxar a linha aqui um pouquinho maior, que eu vou aproveitar ela para simbolizar aqui o cadarço, tá? Então, aqui eu já posso puxar ela assim, ó, passando por dentro da laçada. E vou colocar essa ponta na agulha. Então, coloquei aqui na agulha. Eu vou sair aqui, ó, no pontinho da frente, vou inserir a agulha e vou sair aqui em cima, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, na carreira de cima aqui, ó. Aí, eu puxo essa linha, puxo de uma forma que ela vai ficar certinha, sem deformar o soladinho aqui embaixo, ó. Tá certinho. Agora, eu vou fazer um X, né? Pra simbolizar o cadarço amarrado. Então, eu venho aqui, ó. E volto nessa mesma direção, deixando 1, 2, 3 pontos entre essa ponta e a outra. Passado o primeiro, eu volto aqui, ó, no mesmo sentido e já venho aqui, ó, no pezinho do cano, na parte de cima. Então, aqui o xizinho aqui da parte de baixo já está feito. Então, vindo aqui, ó, deixa eu tirar esse excesso aqui de manta acrílica que veio junto. Então, eu pus aqui, ó, na parte de baixo. Então, eu venho, passo aqui, ó, pela parte de cima. E vou prender esse fio aqui, ó, um pontinho no cano de cima da bota. E já saio aqui embaixo, ó. No mesmo sentido que nós passamos aqui a linha de cima. Ó, tá vendo? Dou só uma tensionada, não precisa puxar muito para não ficar repuxando, tá? E volto aqui em cima. Na mesma altura aqui, ó, nós passamos esse. Então, foi um pontinho na carreira de cima. Então, eu venho aqui também um ponto adentro na carreira de cima e passo a linha.
que aí também ficou o cadarço aqui da parte de cima. Aí, feito isso, é só você fazer um nozinho e passar essa linha pra dentro e arrematar, que aí as duas botinhas vão estar prontas. Tá vendo os detalhes dela?